fechada aí, estranho não. Irmãos, hoje nós estamos tendo no nosso país uma parada chamada LGBT+, tá? Que é pessoas que querem ter uma vida sexual diferente do que ensina a palavra de Deus. E esse símbolo aí que nós vimos, o arco-íris, eles pegaram. Esse é um símbolo cristão de Deus. E Deus, quando mandou o dilúvio, Deus ficou incomodado com isso e falou: eu nunca mais vou mandar dilúvio sobre a terra, porque eu não quero mais que aconteça o que aconteceu. Então Deus falou: vou deixar no céu uma marca, o arco-íris. Então, toda vez que você vê chuva, ver o arco-íris, está lá no Gênesis, lá no começo de Gênesis, quando aconteceu o dilúvio. Eu sei que muita gente duvida do dilúvio. Eu vejo reportagens falando que isso é impossível de acontecer e assim por diante. Mas nós cremos na palavra de Deus e nós vivemos esta palavra. Por isso, irmãos, hoje eu queria estudar com os irmãos no Evangelho registrado por João, no capítulo de número 10. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. João capítulo 10, versículos 27 e vou ler o 28 também. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. O tema é esse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Irmãos, aqui nesse texto, Jesus estava no templo, vendo as coisas do templo. Jesus já tinha ensinado, e alguns judeus vieram a perguntar algumas coisas para ele, e ele fala, se você ver aí no versículo 25, já ensinei vocês e vocês não creram. E Jesus fala: vocês não creram porque vocês não conhecem a respeito do meu Pai, e vocês não creram porque vocês não são minhas ovelhas. Aí Jesus, no versículo 27, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meus amados irmãos, quando nós lemos sobre esse versículo, nós estamos falando de ouvir a voz de Jesus. Não é estar perto de Jesus. Aquelas pessoas estavam, eu vou dar alguns exemplos, que não é estar perto, não é estar aqui na igreja, se você não ouvir a voz de Jesus. Por isso eu quero que você possa entender isso. Nós vamos falar sobre ouvir a voz de Jesus. E ouvir a voz de Jesus é ouvir e obedecer. Por isso ele diz aqui no versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, meus amados irmãos, olha que texto maravilhoso, que harmonia, que sintonia. Nós somos tratados como ovelhas. Jesus fala que quando ele fala, as ovelhas ouvem, obedecem e o seguem. E eu queria então que os irmãos entendessem sobre isso, que não adianta nada você estar aqui na igreja e não ouvir a voz de Jesus e seguir os ensinamentos de Jesus. E diz aqui o texto que nós temos que entender, que ouvir a voz de Jesus é eu estar sendo ouvinte e obedecer, como ele diz aqui. E elas me obedecem e me seguem. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que um dia Jesus estava andando, um moço rico chegou perto de Jesus e falou: Senhor, eu quero te seguir. Muito bem, o que você me diz dos mandamentos? Ele falou: eu os conheço desde a minha mocidade e os tenho praticado. Jesus falou: muito bem, você está perto de ter a salvação. Só que uma coisa que falta: vai, vende tudo que tem e segue. E diz que aquele moço saiu triste, porque ele não ouviu a voz de Jesus. Então não adianta eu dizer que quero seguir a Jesus se eu não ouvir e
no seu dinheiro, na sua riqueza. E aquele jovem rico, então, saiu muito triste. Não adianta você vir aqui na igreja, você falar assim: Senhor, eu quero te seguir, eu quero servir na igreja, eu quero fazer isso, aquilo outro. Mas o Senhor fala: você tem que ter um compromisso comigo, você não pode mais ter vontade própria, você tem que vir na igreja, você tem que ir no trabalho, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que enfrentar as dificuldades confiando em mim, e eu não vou vir. Não adianta nada. Por quê? Porque eu não estou sendo ouvinte e praticante, obedecendo. Quando você lê lá no Evangelho de João, no capítulo 6, os versos 60 a 69, diz que uma grande multidão seguia Jesus. Aí Jesus começou a cutucar: olha, quem não negar a si mesmo, quem não tomar uma atitude, quem não negar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, quem não pegar no arado e olhar para trás não é digno de mim. Se você quer me seguir, tome a sua cruz e ande comigo. Jesus fez esse discurso, o pessoal ouviu e falou: opa, duro é esse discurso, quem não poderá suportar? E muitos discípulos abandonaram Jesus, ouviram, entenderam e não obedeceram. Tem muitas pessoas, olha, eu fiz de pessoas: não, pastor, eu sei que eu tenho que orar mais, eu sei que eu tenho que ir na igreja, eu sei que tenho que ir nos trabalhos, que eu tenho que confiar mais, eu sei tudo isso, mas não pratica, então não cresce. Aí diz naquele mesmo texto que Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês não querem ir embora também? E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos: Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa de mim nem de você. Sou eu que preciso de Deus, é você que precisa de Deus, porque nós estamos condenados e perdidos para a morte eterna, e Deus nos amou e deu a oportunidade de Deus sair dessa condição. Então Deus não precisa de você. Tem muita gente que quer manipular Deus e quer que Deus se conforme aos seus interesses, aos seus desejos, às suas vontades. Deus não age assim. Nem Jesus questionou Deus quando ele estava lá no Getsemane e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Muitas vezes nós queremos um Deus que se submeta a nós e não nós nos submetemos a Ele. Então os discípulos estavam andando com Jesus e ele perguntou: vocês não querem ir embora também? Jesus perguntou para eles, e Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não vou acompanhar esse pessoal, não. Quero ficar com Jesus, quero ficar caminhando nele, e com ele, e viver com ele. Então aqui o texto está dizendo que Jesus fala para as suas ovelhas obedecem, ouvem a sua voz e o seguem. Então tem pessoas que frequentam 30 anos uma igreja, ou frequentam igrejas não por motivo de ouvir a voz de Jesus, mas por motivo de querer receber bênçãos materiais, cura, essas coisas todas. Nós queremos que Deus nos abençoa e nos cura, faz uma série de coisas, mas nós não buscamos Deus por causa disso. Eu busco a Deus por causa da salvação e da vida eterna que eu só encontro em Cristo Jesus. Por isso é que é muito sério nós falamos: eu frequento uma igreja, não adianta nada você frequentar e não estar atentando para o que é ensinado na palavra de Deus. E o que impede você de responder: eu quero estar com Jesus porque só Ele tem as palavras de vida eterna? Eu queria dar alguns exemplos aqui assim. Mesmo aqui, nesse texto, no versículo 22, 26, diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Uma coisa que impede a pessoa não crer. Tinha um homem que chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, meu filho está endemoniado. Seus discípulos oraram por ele e ele não resolveu o problema. E eu peço, Senhor Jesus, me ajude. Aí Jesus falou: para Deus não há nada impossível, tudo é possível para aquele que crê. O que aquele homem fez? Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Buscou o Senhor Jesus. E diz que aquele seu filho foi liberto do demônio, e ele então voltou para casa com o seu filho liberto pelo poder do Senhor Jesus, porque ele acreditou no Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a gente precisa aprender a crer no Senhor e não deixar que coisas nos afastem do Senhor. E eu vou começar a dizer algumas coisas aqui que eu quero que você preste muita atenção. Tem pessoas que ouvem mais pastores do que a voz de Jesus. Tem pessoas que seguem mais homens do que a voz de Jesus. Tem pessoas que falam: eu amo o pastor Gilberto,
fazer? Nós temos que ser como cristãos de Bereia. Abram comigo aí a palavra de Deus em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Os cristãos de Bereia, eles são chamados de nobres. Por que eles são chamados de nobres? Olha só como eles viviam. Era a igreja, os irmãos que se reuniam lá em Bereia. Atos 17, a partir do versículo 10. Diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha, quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas. E o Espírito Santo fala que os de Bereia, até os de Tessalônica, não tinham a mesma atitude que eles tiveram. Por isso que ficou registrado. E diz aqui o seguinte: que eles receberam a palavra com toda a avidez. Então, Paulo e Silas começou a pregar, e a falar, e a ensinar, como eu faço aqui para os irmãos. Aí diz o que? Examinando as Escrituras todos os dias. O que é examinar as Escrituras? O pastor Gilberto está ensinando, como eu ensinei domingo, casamento entre um homem e uma mulher. Será que a Bíblia dá outra alternativa? Então vou examinar. Não, olha, Deus criou o homem e a mulher, não tem outra alternativa. Quem vier com isso não é de Deus, não é da palavra. Pode ser o maior pregador do mundo, muito sério, porque o pessoal seguir coisa errada, tem muita gente que quer, viu, irmãos? Isso é. Então, olha, ele ensinou isso. Que diz, Jesus confirmou isso: deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e será uma só carne. Então, é isso o ensino da palavra. Uma família composta de um homem e uma mulher. O mundo quer mudar, o mundo quer mudar, mas nós vivemos de acordo com a palavra. Vamos sofrer por causa disso, porque eu não posso nem manifestar a minha fé, o que eu creio. Querem impor coisas para mim que são contrárias à palavra de Deus. Eu respeito todos os que pensam diferente, mas deixa também eu me manifestar e dizer o que eu creio dentro da palavra de Deus. Por isso é que eles examinavam. Agora, irmãos, se eu vejo pessoas que falam assim: pastor, eu fui lá, que tem um pastor que quando ele assopra todo mundo cai. Já viram isso? Pergunta: de onde vem isso? Onde está nas Escrituras? Para que é isso? É para eu pegar e fazer com que as pessoas se sintam o quê? Tocadas. Olha, o pastor, ele é poderoso. Olha, se você tomar desta água aqui, que é a água que eu consagrei, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Onde está na Bíblia essas coisas? Se você levar essa voz ungida, se você comprar o óleo e ungir a pessoa com óleo, como eu já falei, você vai lá na condição, tem liquidação de óleo ungido. Olha, é comércio, né? Comércio. Então isso não é da palavra de Deus. Quando a pessoa fala para mim: mas a Bíblia fala para ungir com óleo enfermo, é verdade, mas fala que a oração da fé que vai salvar o enfermo. Remos, presbítero, não é para você ficar fazendo de uma coisa banal, é uma coisa que tem que ter a fé, e a fé, a confiança. Mas tem gente, eu fui visitar uma pessoa no hospital, e a pessoa é dessa linha, falou: pastor, eu tenho aqui óleo ungido, você não quer aí ungir a minha mãe? Eu falei: olha, eu preciso esclarecer da palavra de Deus que o poder não está nesse óleo, o poder está em Deus e na confiança que a sua mãe tem em Deus. É isso que nós temos que ensinar. E eles examinaram: então isso daqui não é da palavra de Deus, eu não vou aceitar. Vocês já viram no meio evangélico, traga uma fotografia do seu filho e tal, que nós vamos orar? Onde está isso na palavra de Deus? Será que Deus que eu conheço fala: Senhor, esteja com meu filho lá do outro lado do mundo, e que ele tu proteja, tu abençoe, e não deixe ele cair e ser tomado pelo mal? Será que o Deus que eu conheço, que eu falo que é o Deus onisciente, onipotente, que está em todos os lugares, onipresente, será que ele não sabe? Estou orando lá para o meu filho, precisa ter uma foto dele. Falar: Gilberto, agora eu sei identificar. Aí eu vou lá: será que nosso Deus é assim? Não é. Roupa, eu já vi pessoas
Coisa que fala, venha, traga uma roupa da pessoa que nós vamos ungir essa roupa, vamos orar. Isso são coisas que não são da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. E Jesus fala assim: todo aquele que crê em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu estarei com ele e ele comigo. E nenhum poder o arrebatará da minha mão. Olha que maravilhoso. Para que eu preciso dessas coisas? Agora contamina. E não se fica na palavra de Deus. Diz que eles examinavam. Examine. Eu já vi pessoas saírem vamos dizer, da nossa igreja, chamada de uma igreja sorveteriana, não é? Já vi pessoas falar, lá vocês são frio, né? Eu falei, mas o que é ser uma igreja quente, abrigada? É uma igreja que grita, que todo mundo fala, que faz isso e aquilo? A Bíblia fala que nós temos que ter um culto com ordem e decência. Paulo orienta lá em Corinto, faça isso, que apareceu outro, faça isso, e dessa maneira e assim. Por isso que nós fazemos tudo com ordem e decência, para orientar. Agora, se todo mundo ora aqui ao mesmo tempo, como é que eu vou prestar atenção na hora que a gente está orando? Então, são coisas que a gente precisa aprender dentro da palavra de Deus. Não, pastor, então nós não vamos orar pelos outros, vamos, nós podemos orar uns pelos outros, é claro. Tem um momento que eu vou orar por irmão do meu lado, vou orar por ele, vou orar por ele. Claro, isso a Bíblia fala, mas agora cuidado quando todo mundo ora e de repente eu falo, acabou o momento de oração, viu pessoal? Para! Isso não é dentro da palavra de Deus, isso nos afasta de ouvir a voz de Jesus. Se você está com um problema, você pode estar com um irmão, orar com ele por você, mas se você estiver também firme em Deus e ouvir a voz de Jesus, ele falou assim: se você está com um problema, vai, abre a porta do teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que teu pai te ouve em secreto, te abençoará. Não precisa ter uma oração forte, não precisa de nenhuma pessoa poderosa, porque eu sei em quem tenho crido e eu tenho livre acesso à sua presença através de Jesus Cristo. Olha só, por isso é que nós temos que ver. E aqui diz assim: com isto, muitos deles creram, mulheres gregas da alta sociedade, e logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia, e foram lá excitar o povo e perturbar o povo. Está vendo por que o pessoal de Tessalônica ela não era tão nobre? Porque eles pregaram, aquela igreja está sendo, os seus olhos abertos, os seus olhos estão abertos. E eles, em vez de ir lá e falar, olha, que bom, vamos seguir esse caminho, eles preferem seguir outro caminho e foram lá para criar problemas. Então, meus irmãos, a primeira coisa, não deixe que ruídos, que coisas outras se separem de ouvir a voz de Jesus. Ele diz assim, voltando aqui para João 10, ele é claro e ele não quer te confundir. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem, obedecem, e eu caminho com elas e elas caminham comigo. Olha que maravilhoso. Então eu falo assim: nossa, eu me sinto desamparado, eu preciso ir numa igreja que é mais fervorosa, parece que Deus acha mais lá do que cá. Isso não existe. Nós vemos hoje pessoas falarem que há lugares onde Deus está mais presente. Há feito um comércio lá com Israel, lá com as coisas lá em Jerusalém. Você vai e toca aqui, aqui Jesus nasceu, aqui foi assim, aqui foi aquilo outro. Parece que Deus está lá. Não, Deus está em todos os lugares. Você pode ver falar. No momento histórico, Jesus se batizou aqui no Rio Jordão, mas eu não preciso me batizar no Rio Jordão para ser nascido de novo. E eu já vi pessoas que vão e falam: eu me batizei no Rio Jordão, tive uma experiência, uma grandiosa. Mas a experiência antes com Deus não foi a mesma? Muitas vezes nós criamos deuses, nós criamos coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Estou falando dentro do meio evangélico, não estou falando fora não. Então essa é a coisa que a gente tem que pensar. Uma outra coisa que eu tenho me preocupado muito é falta de tempo com Deus. Como é que eu posso conhecer uma pessoa? Se eu ligar para ela e falar assim: oi, tudo bem, bom dia, até mais. Ou eu pegar e falar: não, vim aqui conversar com você, vim te conhecer, quero saber quem você é, como é que você está, se é casado, se é solteiro, se trabalha no quê, você faz isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Aí o que você sai de lá e você fala: não, agora eu conheci aquela pessoa só pelo telefone, agora eu conheço ela de verdade, de fato. Foi isso o que
nós vemos que Jó teve. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então nós precisamos ter comunhão com Deus, meus amados irmãos. Tempo com Deus. Nós precisamos ter tempo com Deus. Jesus se retirava para orar sozinho, para ter tempo com Deus. Se Jesus precisava disso, imagine eu. Quando a gente fala de sair, de orar, de estar na reunião de oração, de estarmos na igreja, no trabalho, é porque eu tenho oportunidades de crescer, ter tempo com Deus, em todos os momentos. Não, pastor, mas eu levanto o trabalho, e para chegar no trabalho é 2 horas. Não, você chega, levanta meia hora antes, fala assim: Senhor, eu vou trabalhar, vou pegar um trânsito e tal, mas esteja comigo, Senhor, obrigado pela noite de sono. E vale esse tempo que você tem que passar no trânsito, cantando mentalmente, conversando com Deus. Tempo com Deus, aproveite o tempo com Deus. Agora, se você sai de casa e ora: Senhor, esteja comigo agora no trânsito que eu vou, e você começa a ver, para o trânsito, você reclama: esse trânsito, esse São Paulo não vai, não tem jeito, como é que você vai conversar com Deus? Tenha tempo com Deus. Chegou, agradeça pelo alimento. Tem pessoas que comem sem orar, cristãos, não agradecem pelas bênçãos recebidas. Tempo para com Deus. Como que isso acontece? É eu tendo momento de orar e buscar a presença de Deus em secreto, caminhar com Deus para ouvir a voz de Deus. Sabe, meus amados irmãos, quando nós temos uma postura assim, olha o que diz aqui os versículos 3 e 5 desse capítulo 10. Vou ler para os irmãos. João 10, 3. Aí mesmo, nesse mesmo capítulo, Jesus diz assim. Ele fala que ele é o bom pastor. Ele fala assim: para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, não é pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Então, Jesus quer ter intimidade conosco, e ele fala da mesma intimidade de um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele cuida e a chama e a conduz em pastos verdejantes, em águas cristalinas. E diz assim, no versículo 5, pulo 4: mas de modo nenhum seguirão o estranho. A ovelha de Jesus só segue a voz de Jesus. De maneira nenhuma seguirão o estranho, antes fugirão dele. Fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos, conhecem a voz de Jesus. Meus amados irmãos, tantas vozes hoje, com tanto tipo de igreja que tem hoje, uma aqui, outra ali, acolá, qual é a igreja certa? É a igreja que está pautada na palavra de Deus. Agora, eu não vou falar que aquela igreja é errada, eu vou falar: olha, que nós vivemos o que diz a palavra de Deus. Tem pessoas que querem outras igrejas, tem pessoas que querem igreja que é pintada de preto, já viu? É pintada de preto. Tem igrejas que gostam, que vai à igreja, que canta o tempo todo, 2 horas, tudo escuro lá dentro, é luz, que não tem coisa nenhuma de culto. Tem pessoas que gostam disso. Aí você pergunta: senhor, aprendeu o quê? O que isso mudou na sua vida? Então, tem pessoas que gostam dessas coisas, do lúdico, nós gostamos de aprender a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então nós não ouvimos qualquer coisa. Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu vou naquela igreja porque eu amo o coral daquela igreja. Não é? Você não vai na igreja porque Jesus te salvou e te amou. Você pode até gostar do coral, gosto do coral. Eu já vi pessoas que seguem banda gospel, aí cantores gospel. Fala assim: não é mais. Você pode gostar, mas você não pode ser levado por isso. Você tem que ouvir a voz de Jesus. Vocês já notaram que quem começa a ser famoso na vida gospel, ele esquece das suas raízes? Aí ele se considera já estreia, já é convidado para estar lá na Rede Globo, na televisão, não sei o quê, e ele acaba se esquecendo. E muitas vezes ele acaba até sendo contaminado. Tempo para com Deus, para não sermos pegos em surpresa. Outra coisa, um coração ferido e amargurado. Às vezes tem irmãos que estão com o seu coração ferido e amargurado. Estou com o
passando por um problema, um sofrimento. É aí que eu tenho que me apegar mais a Deus, mas às vezes o problema se torna maior na minha vida do que ouvir a voz de Deus. E aí eu deixo de ouvir a voz de Deus e olho para o problema. Por isso é que muitas vezes nós mencionamos: por que Deus deixou tal coisa acontecer na minha vida? Por que tal coisa está acontecendo? Porque assim por diante. Nós queremos mais questionar do que falar: Senhor, eu não sei o porquê isso está acontecendo, mas eu sou teu filho, estou nas tuas mãos, e ensina-me a não me desviar do teu caminho, a andar olhando firme para Jesus, que é o autor e consumador da minha vida. Eu não posso deixar. Para isso, o meu coração não pode ser um coração amargurado ou ferido. Onde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. É o que diz a palavra de Deus. Abra comigo aí em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Salmos, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Enquanto eu bebo uma vinha, o irmão vai ler para mim aqui. Esse. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só. Quem é a fonte de vida eterna? Aquele que de mim beber jamais será sede. Jesus. E aqui diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Meus irmãos, eu jamais vou esmorecer ou ficar fraco na fé se eu guardar o meu coração nas coisas do Senhor. Eu vou estar firme, mesmo não entendendo. Lembra que eu falei ali no exemplo de Daniel e de seus amigos? Eu não entendo. Fui fiel, cumpri a tua palavra, e acontece isso comigo. Guarda o teu coração. E aqui diz assim: porque do teu coração produzem fontes de vida. Meus irmãos, o que é essa fonte de vida? É a vida eterna, não é para essa vida. Eu posso hoje viajar, cair em um avião e eu me salvar. Aí eu vou falar assim: não, Deus me salvou e os outros, Deus abandonou. A gente às vezes, poxa, eu vou viver uma vida, essa oportunidade que eu estou tendo. Fui salvo num acidente de avião, vou guardar no meu coração e não vou pegar e tomar atitudes que me afastem de Deus. Vou falar assim: puxa, se aconteceu isso, é porque Deus tem um plano preparado especial para mim, e eu começo a me sentir uma pessoa acima das outras. Guarda o teu coração, porque onde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Diz assim que nós devemos buscar as coisas lá do alto e não as coisas aqui da terra. Então, como é que está o seu coração? Às vezes eu falo assim: quando você vê lá o jogo da loto, virada do ano, 100 milhões, 130 milhões, e o inimigo fala: está vendo? Você puder ganhar 100 milhões, faz uma fezinha lá, você vai ganhar 100 milhões. Aí você dá 10 milhões para a igreja, e a igreja vira propósito, vai ficar maravilhada, Deus te abençoando. Vai lá, faz tudo isso. E aí nós olhamos e falamos: não, porque esse não é um dinheiro que é santo, que não é do suor do meu rosto, é um dinheiro que está manchado de sangue, porque para um ter, muitos tiveram que perder. E eu começo então a não ter o meu coração nestas coisas. O homem tem um coração nas riquezas. A Bíblia fala que não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Por que tem tanto jogo aí hoje em dia? Bete nisso, bete daquilo outro na televisão. Por quê? Porque eles querem que você jogue. E ele vai jogar naquilo que você quer ficar rico. Né? Já viram aí? Todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer trabalhar para ficar rico. Né? Quer que a coisa caia do céu. Guarda o teu coração, dele possui coisas boas. Então, se o seu coração está amargurado, fala: Senhor Jesus, dá-me um novo coração. Tem um canto que fala: dá-me um coração novo, né? Coração disposto a obedecer. Nós cantamos aqui: toda a minha vida eu entrego a ti. Cantei isso, olha que compromisso eu fiz com Deus. E quando eu canto, eu quero saber que eu estou cantando com a minha consciência. Eu sei o que eu estou assumindo com Deus, o compromisso. Seu coração. Mais uma coisa: dependência da aceitação humana.
Nós temos dependência da opinião das pessoas. Eu quero saber o que as pessoas pensam de mim. Eu quero agradar as pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas sintam que eu sou uma pessoa agradável. Eu sou uma pessoa que quero agradar. Eu quero aprovação. Eu quero procurar aceitação. E muitas vezes nós com isto vamos contra a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você ouve uma piada obscena numa rodinha de pessoas que estão falando, você ri ou fala, olha, eu não gostei disso. Isso não é. Ou você falar, se eu falar isso, o pessoal vai me colocar de lado. Não vai mesmo, não vai mesmo. Quando você disser não para certas coisas, não para a mentira, não para o erro, as pessoas vão dizer para você, e esse daí é chato, porque nós vamos te incomodar. Agora, se você não quiser procurar essas coisas, as pessoas vão se incomodar com você. E você vai ver que muitas pessoas que falam que eram suas amigas vão virar as costas. Mas veja que a palavra de Deus fala aí no livro de Gálatas. Será que o apóstolo Paulo tinha esse problema? Vamos ver aqui Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Olha só, o apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim: porventura procuro eu agradar ou ter o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Pode notar que quando você começa a incomodar como cristão, você passa a ser uma pessoa não bem vista. Agora, quando fala, não, ele é um evangélico, mas é dos nossos, já viram essa frase, né? Toma todas com a gente, se a gente sair, vai num lugar, faz isso, faz aquilo, conta a mentirinha, ele conta, se nós levarmos ele para um lugar que não é muito saudável, ele vai, ele participa, ele é dos nossos, ele é crente, mas é dos nossos, não teve uma conversão. Então ele fala que eu vou agradar a homens? Não, eu quero agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, como é que eu vou ser servo de Cristo? Então, se você ouvir uma mentira, fala, isso é mentira, não posso fazer isso. Eu vou desagradar a Deus, mas está ouvindo a voz de Jesus. Eu vou falar, não, uma mentirinha não vai ter nenhum problema. Então você é que escolhe ouvir a voz de Jesus ou ouvir a voz dos homens. E por último, meus irmãos, uma coisa que eu vejo que acontece muito: desobediência à orientação da palavra de Deus. Desobediência. Eu já falei para os irmãos que eu fui visitar uma pessoa que ele se separou da mulher para viver com uma outra, e eu cheguei e falei para ele assim: olha, mas a Bíblia ensina isso, você não deve, você está fazendo errado, você precisa voltar para a sua mulher, para a sua família. Ele falou, não, eu estou bem, pastor, estou em paz com Deus. A mente fica cauterizada, desobedece a palavra de Deus e não faz o que ela manda, mas faz as coisas erradas. Quantas pessoas eu já vi que agiram de uma forma, quando está num lugar e por causa de um negócio, se eu disser não para esse negócio, eu vou perder muito dinheiro. Então o Senhor só sabe, né? Mas eu não posso desobedecer a palavra de Deus. E diz aqui o texto assim da palavra de Deus: por que vocês me chamam de Senhor? É Jesus falando em Lucas 6,46. E não fazeis o que eu vos mando. Em João ele fala: vós sereis verdadeiramente meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, meus amados irmãos, obedecer às instruções. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Domingo passado falamos sobre o Espírito Santo na família. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma atitude a tomar. E se cada um tomar e obedecer, vai ser uma família e um lar feliz. Eu nunca vi um lar falar assim: Deus nos abençoou tanto que nós estamos infelizes. Eu vejo lares falarem assim: como Deus tem sido fiel, abençoado, então eu sou feliz. Que alegria, que paz, como é gostoso. E, irmãos, isso é um lar que obedece a palavra de Deus. Quem desobedece não vive esta alegria. E Jesus fala: vós sereis verdadeiramente meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Olha só, eu tenho que amar o inimigo,
Amar o inimigo, amar aquele que faz o mal. A pessoa me machucou, o Senhor tem misericórdia. A pessoa me faz algo que me desagrada, Senhor, apesar disso, eu oro por ela, orar por inimigo. Irmãos, é obedecer. Agora, quando eu desobedeço, não, ela me machucou muito, eu não perdoo, não. Já vi pessoas que se dizem salvas falarem isso. Como é que vai chegar dentro de dentro e falar, Senhor, o que ela fez foi muito terrível? Ele vai falar assim, mas eu não falei para você perdoar? Ah, mas Senhor, era muito difícil, porque você não teve comunhão comigo, porque eu te perdoei, eu não conheço os problemas. Agora, quando eu coloco as coisas do meu eu acima da obediência às instruções da palavra de Deus, eu não vivo uma vida plena. Então, meus amados irmãos, hoje nós estamos aprendendo que temos que ouvir a voz de Jesus. Eu quero ser ovelha de Jesus. Eu sempre falo isso para os irmãos. E eu quero ler aqui um outro versículo do Evangelho de João, capítulo 10 ainda, o versículo de número 4. Olha só o que o pastor faz e as ovelhas fazem. Ele diz assim: depois de fazer sair as ovelhas que me pertencem, Evangelho de João, capítulo 4, vai adiante delas. Então, quem está conosco é o Senhor. Eu gosto daquela instrução do povo andando pelo deserto. De dia tinha uma coluna de fogo, de dia uma coluna de nuvem para guiar o povo, e à noite uma coluna de fogo para que o povo pudesse marchar dia e noite, e Deus estivesse orientando esse caminho, para que eles não se desviassem. Aqui está dizendo assim: eu vou adiante delas e elas me seguem. Meus amados irmãos, quando a gente permanece em Jesus Cristo, e a Bíblia fala, olhe firmemente para Jesus, olhe para o que Ele fez por você lá na cruz do Calvário, e caminhe firme, você se sentirá seguro, amparado e abençoado. E diz assim: e eles o seguem porque reconhecem a sua voz. Então, o desafio meu para mim eu quero sempre ser ovelha de Jesus. Quero ouvir a sua voz, obedecer e seguir. Esta é a minha decisão. Hoje você pode sair daqui com essa decisão, e eu espero que você saia, de ouvir a voz de Jesus. Não tendo algum problema, pegue e fala: Jesus, tem um livro, nós temos um livro aí na biblioteca, diz assim: em seus passos o que faria Jesus? Eu li quando era jovenzinho. Em determinadas situações, o que eu tenho que fazer? Baseado no ensinamento de Jesus Cristo, que é Ele que é o ensinamento perfeito. Então, eu queria desafiar você a pensar: eu quero sair daqui hoje mudando a minha vida e ouvir a voz de Jesus. Então, eu chegava em casa e era ganheta. Agora eu vou ser uma pessoa com a cara. Eu chegava em casa e eu ligava para o meu marido e para a minha esposa: agora eu vou tratar de outra maneira. Eu ia no meu trabalho e eu chegava lá e eu chutava o pau da barraca. Não levava para cá. Agora eu vou ter outra atitude. Eu vou ter outra atitude. Se alguém me fechar no trânsito, eu não vou xingar. Eu falo: vai com Deus, não aconteceu nada. Eu quero ter outra atitude. Se alguém bater na minha face, eu vou dar a outra. Eu quero ter outra atitude. Mas é decisão, meus amados. Isso só acontece com decisão. E eu queria que você saísse daqui falando assim: mas eu não posso decidir por você, decidir por mim. Eu quero sempre ouvir a voz de Jesus. Eu quero sempre ouvir a voz de Jesus. Amém?